Você acorda antes do amanhecer em Jerusalém, mas a cidade já parece pronta para explodir. O ar está frio, seco e cheio de poeira. Do lado de fora do alojamento romano, homens gritam ordens, sandálias raspam na pedra e lanças batem contra escudos. Você é um soldado de Roma. Não nasceu importante, não nasceu rico, mas aprendeu cedo que o império dá poder a quem obedece sem fazer perguntas. Sua armadura pesa nos ombros como uma segunda pele. O couro está gasto, o metal está arranhado. O cheiro de suor velho, óleo e ferro grudou em você há tantos anos que já parece parte do seu corpo. Você prende a espada na cintura e tenta ignorar o cansaço. Hoje não é dia de batalha, é pior. Hoje é dia de execução. Jerusalém está lotada por causa da festa. Peregrinos enchem as ruas, comerciantes gritam, sacerdotes caminham em grupos sérios, crianças se escondem atrás das mães quando veem sua patrulha passar. Você já se acostumou com esse olhar. Para eles, você não é homem. É Roma usando sandálias. Você não veio para entender este povo, veio para manter ordem. Foi isso que seu centurião disse quando chegaram à Judéia. Eles têm seu Deus, suas leis e suas brigas. Nós temos aço, parece simples, mas nada em Jerusalém é simples. Cada rua tem uma tensão escondida, cada olhar parece uma faísca esperando palha seca. No pátio da fortaleza, 3 condenados esperam. 2 parecem homens quebrados, olhos duros, rostos marcados pela vida. O terceiro está diferente. Ele está ferido, cansado, quase sem força, mas não olha para vocês como os outros. Não cospe, não implora, não amaldiçoa Roma. Ele apenas respira, como se carregasse algo mais pesado que a própria cruz. Você ouve o nome dele em meio aos murmúrios. Jesus. Alguns o chamam de rei, outros de blasfemo. Alguns choram, outros sorriem como se finalmente tivessem vencido. Você não sabe quem ele é. E, para ser honesto, não deveria se importar. Condenados passam, Roma fica. Seus companheiros zombam dele, colocam palavras venenosas no ar para arrancar alguma reação. Um deles ri da coroa de espinhos, outro aponta para a placa preparada com sua acusação: Rei dos Judeus. Você também ri, mas o riso sai errado, curto, seco, porque aquele homem não parece derrotado do jeito certo. A ordem chega. Levem os condenados para fora da cidade. A multidão se abre e se fecha como um animal faminto. Você caminha ao lado de Jesus enquanto ele tenta carregar a madeira. Cada passo dele parece uma guerra. A cruz arrasta na pedra. A poeira sobe. Mulheres choram à beira da rua. Homens gritam insultos. E você sente algo estranho no peito. Incômodo. Você já viu muitos morrerem. Rebeldes, ladrões, escravos fugitivos, homens que gritaram até perder a voz, homens que xingaram suas mães, seus deuses e Roma. A crucificação é feita para isso. Não apenas matar, humilhar, exibir, avisar a todos o preço de desafiar o império. Mas aquele condenado transforma o caminho em silêncio. No meio da subida, ele cai. A madeira bate no chão. A multidão grita. Seu centurião ordena que outro homem carregue a cruz por ele. Você observa Jesus levantar o rosto. Há sangue, poeira e dor, mas também há calma. Isso te irrita. Um homem prestes a morrer deveria estar implorando, deveria estar desesperado, deveria parecer pequeno diante de Roma. O lugar da execução se chama Gólgota, caveira. O nome combina. O vento ali sopra diferente, como se até a terra estivesse cansada de ver homens pendurados entre céu e pedra. Você ajuda a posicionar a madeira. Suas mãos sabem o que fazer. Já fizeram antes, muitas vezes. Trabalho é trabalho. Ordem é ordem. Essa é a mentira que você repete para conseguir dormir. O martelo pesa em sua mão. O som do metal atravessa o ar. A multidão prende a respiração por um instante. Você não olha nos olhos dele. Soldados experientes não olham. Olhar transforma condenado em pessoa. Pessoa pesa mais que madeira. Mas, mesmo sem olhar, você ouve. Não
uma maldição, não um pedido de vingança, uma oração. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A frase entra em você como lâmina fina. Você aperta o martelo com mais força, não sabe o que fazer com aquilo. Perdão para quem? Para os soldados, para a multidão, para você, sua boca seca. Um dos seus companheiros ri para disfarçar o desconforto. Você não ri dessa vez. A cruz é erguida. O corpo dele fica contra o céu pálido de Jerusalém. A placa é fixada acima da cabeça. Rei dos Judeus. Alguns líderes religiosos zombam. Dizem que ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Um dos criminosos também provoca. O outro pede lembrança. Você escuta tudo, imóvel, segurando sua lança como se ela pudesse te proteger daquilo que está sentindo. As horas passam devagar. O sol sobe, mas a luz começa a falhar. Primeiro parece nuvem, depois parece presságio. A claridade enfraquece sobre a cidade. A multidão fica menos barulhenta. Até os insultos começam a morrer na garganta das pessoas. Você olha para o céu, escuro, pesado, errado. Você já viu tempestades no mar, já viu fumaça de vilas queimadas, já viu o céu vermelho depois de batalha, mas isso é diferente. É como se o próprio dia estivesse fechando os olhos. Um frio percorre suas costas por baixo da armadura. Ao seu lado, outro soldado sussurra que os deuses estão irritados. Você não responde, porque pela primeira vez não tem certeza de quais deuses ele quer dizer. Jesus fala de novo. A voz está fraca, mas atravessa o silêncio. Ele chama por Deus. Depois diz que tem sede. Alguém ergue uma esponja. Você observa seus lábios rachados, o rosto exausto, o corpo vencido. Ainda assim, não há ódio nele. Isso é o pior. O ódio seria mais fácil. O ódio faria sentido. Misericórdia, não. Então ele diz que está consumado. Não grita como um vencido. Fala como alguém encerrando uma missão. Logo depois, entrega o espírito. Por um segundo, ninguém se mexe. O vento para. A terra treme. Não muito no início. Depois forte o bastante para fazer pedras se soltarem. Pessoas gritam. Soldados recuam. Seu coração bate como tambor de guerra. Você olha para a cruz, depois para o céu escuro, depois para suas próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram o martelo, as mesmas mãos que obedeceram. A frase volta. Eles não sabem o que fazem. Mas e se agora você souber? E se a ignorância tiver acabado no exato momento em que ele morreu? Seu centurião fica imóvel. O rosto dele perdeu a dureza. Ele encara o homem na cruz como se visse Roma rachando por dentro. Então ele diz as palavras que ninguém esperava ouvir de um soldado romano. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. A frase cai sobre você mais pesada que qualquer armadura. Naquela noite você volta ao alojamento, mas não volta igual. Lava as mãos. A água escurece com poeira, mas não leva embora o peso. Você tenta dormir, mas ainda vê o céu apagando sobre Jerusalém. Ainda ouve a oração. Ainda sente o martelo na palma da mão. Roma te ensinou que poder era fazer homens se curvarem. Mas naquele dia, um homem pregado numa cruz fez o império parecer pequeno. E você, soldado de Roma, descobre tarde demais que algumas execuções não terminam quando o condenado morre. Algumas começam ali.